Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez review do anime Pokémon, episódio que tivemos na sexta-feira, com o retorno de Cassidy e Butch. Episódio muito bacana, eu confesso que ele me pegou de jeito em algumas coisas. O anime foi muito perspicaz do que acabou decidindo fazer com esses personagens. E, enfim, tudo foi muito bem feito nesse episódio. Assim, raramente nós temos episódios da equipe Rocket que a gente fala, poxa, que episódio formidável, né? Bom, foi um episódio que eu gostei demais e eu quero compartilhar ele aqui com vocês. Eu tô com essa iluminação aqui porque eu tô reutilizando a iluminação que eu tava usando na gameplay de Legends Arceus. Gameplay, inclusive, que já terminou. O resto eu vou fazer tudo lá no roxinho, na Twitch, então me siga lá. Antes de começar essa review, rapidamente eu preciso avisar vocês uma coisa que eu vou acabar talvez fazendo um vídeo sobre. Um reviewer na Nova Zelândia acabou recebendo um processo da Show Pro, por conta dos vídeos que ele vem fazendo do anime Pokémon. Em partes, os vídeos que ele faz de review não são iguais aos meus, porque o tipo de material que eu uso, apesar de ser material do anime, são com as imagens estáticas e não com toda a animação e redublando a animação, como ele inclusive fazia, entre outras coisas. Então, não é o tipo de conteúdo que eu trago pra cá. Além disso, ele acaba tendo outras situações lá que ele decidiu seguir com o canal dele, que eu acredito que auxiliaram, né, ajudaram na tomada de decisão por parte da Show Pro de processar o canal. Porque até então eu nunca vi um canal ser processado pela Show Pro. Já vi outras empresas, né, que são destinadas à distribuição de animes por aí, e que já tentaram algo similar, mas não a Show Pro. E aparentemente o YouTube também vem tomando uma frente sobre isso em relação aos seus usuários. Então assim, particularmente eu fiquei um pouco assustado e isso me colocou assim, pra mim pensar muita coisa do que eu vou fazer aqui daqui em diante com o canal. Mas ainda assim, meu compromisso com o anime continua. Eu vou continuar contando pra vocês as coisas que acontecem. Não vou mudar muito meu esquema de como eu trago as informações pra cá, ou até mesmo como eu faço os vídeos, inclusive das reviews. Então eles vão se manter basicamente iguais. Mas vocês sabem que eu estou com um projeto de fazer uma review de todos os episódios do anime em formato de podcast, o que vai também aliviar bastante a carga de imagem, né? A gente vai mais discutir e falar sobre cada episódio. Então, de qualquer forma, eu espero que vocês continuem me apoiando. Se você quiser me ajudar como membro do canal, isso sempre me ajudou. Muito obrigado. Se você quiser ajudar com um sub lá no roxinho também, super ajuda, bits, enfim, você pode apoiar aí embaixo os vídeos. Beleza? Muito obrigado e bora lá agora para mais uma review da semana. O episódio começa com Jessie e o Wobbuffet no meio do deserto. Mas uma coisa, na verdade, várias coisas aconteceram antes disso. E vamos voltar no tempo. A equipe Rocket numa fábrica, eles estão trabalhando, aparentemente eles precisam de dinheiro, né? Então eles arrumaram ali um trabalhinho ali pra eles fazerem. E eles estão tentando colocar uns pininhos assim na boca de uns Magikarps de plástico. É bem legal eles fazendo as pecinhas ali, mas eles aparentemente não estão gostando tanto. E aí dá o horário deles descansarem e lá fora eles encontram o Pikachu do Ash. E nesse momento, o Meow não pensa duas vezes, pega a redinha que ele tem na mão e vai e tenta pegar o Pikachu. Ele meio que consegue, mas aí Ash e Go acabam aparecendo porque querem batalhar com eles para não deixar roubar o Pikachu. E aí é muito legal porque eles acabam pedindo pelo Gotcha, a Jessie e o James, e no Gotcha vem um Slakoth e um Slaking. E é muito hilário porque esses Pokémon são preguiça, né? Então assim, dificulta um pouquinho quem colocou esses Pokémon no Gotcha. E aí eles ficam muito nervosos porque não dá em nada, porque esses Pokémon não vão poder auxiliar eles na batalha contra o Ash e o Go. E aí, consequentemente, o Pikachu consegue fugir, né? E aí o Ash e o Go acabam usando Cinderace, né? E o Lucario e a equipe Rocket
sair decolando novamente. Bom, logo depois eles começam a ter uma pequena DR com o Pelipper, porque eles querem entender da onde vem esse gacha. E quem é que tá colocando esses Pokémon absurdos no gacha, porque assim não dá. E aí é até engraçado, porque o Pelipper percebe que começa a sobrar pra ele, ele tenta fugir. E aí ele acaba falando, e o Miau traduz, que o gacha é aquela coisa, 50-50. Pode vir coisas boas, como podem vir coisas ruins. E a Jessie não atura esse papo, tipo, é pra auxiliar a gente, só tem que ter coisa boa, não pode ter coisa ruim. E a partir daqui é onde de fato começa o episódio. Porque o Pelipper vai embora e eles ficam frustrados com essa situação toda. Então, eles acabam tendo a ideia de seguir o Pelipper pra, assim, encontrar quem é que tá criando esse gacha, né? Quem tá administrando o gacha. E, consequentemente, eles vão poder tirar satisfação com esse ser que tá colocando esses Pokémon, entre aspas, inúteis pra eles poderem batalhar. E eles iniciam a jornada atrás do Pelipper. E é muito engraçado porque primeiro eles estão num balão da equipe Rocket, só que aí aparece um Swablu. E o Swablu, a gente sabe que ele é conhecido também como um Pokémon que traz a felicidade. E a Jessie e o James tentam pegar ele com uma redinha também, mas meio que não dá. E ele acaba usando, acho que um Dragon Breath pra cima deles, e o balão fura. E eles acabam explodindo e caindo assim no Pelipper também, e caindo lá no meio do mar. Nesse momento, eles acabam sendo engolidos por um Wailord. Pois é. E lá no Wailord tem um navio abandonado, tá uma loucura lá dentro. E eles agora estão se perguntando o que a gente pode fazer, né, pra sair daqui. Eles acabam encontrando um Chatot. E é bem legal, porque ele repete as coisas que todo mundo fala, mas aí o Miau consegue se comunicar com ele e pergunta há quanto tempo ele tá ali. E ele diz que já há muito tempo, desde aquele navio que estava ali. Então o navio era mega velho, o Chatot estava muito tempo vivendo ali. E eles não querem ficar ali de jeito nenhum. E nesse momento, o James e a Jessie pegam o Pelipper e querem abrir a boca dele para poder usar o Gotcha novamente. Porque às vezes tem algum Pokémon bom ali que vai tirar eles ali dentro do Wailord. E eles tentam, só que o Pelipper não quer deixar ninguém abrir a boca dele assim, né? Ele não vai permitir, porque é só pra momentos de fato que eles precisem do Gotcha. Caso contrário, ele não vai abrir, ele tá com birra. E aí ele acaba soltando assim, acho que um mega jato d'água. E isso meio que incomoda muito o Wailord, que acaba expelindo ali todo mundo que tava lá dentro. Então foi Jessie, James, Miau, Wobbuffet, Chatot, toda essa galera saiu. E eles ficaram no meio de um gelo, assim. Bom, aí o Chatot vai embora e o James sugere que é na hora de perseguir o Pelipper novamente. Então eles meio que montam, assim, numa Mamoswine, colocam o Miau como se fosse uma presa ali pra ele, né? E colocam numa madeirinha com uma cordinha e o Mamoswine vai seguindo em frente até que eles possam chegar em algum lugar. Bom, o dia passa e a Jessie tá morrendo de fome. Ela quer continuar seguindo ali o Pelipper, mas ela já não aguenta mais. Eles acabam caindo do Mamoswine. O Mamoswine decide ir embora e eles estão no meio de uma neve. E aí eles observam que tem tipo uma casinha, parece um chalé um pouco distante. Eles começam a se direcionar para lá. Mas chegando próximo, eles já não aguentam mais de frio e fome e acabam desmaiando no caminho. Porém, eles acabam acordando dentro do chalé. Alguém foi lá e resgatou eles. Eles estão aquecidos e eles percebem que atrás deles tem uma grande mesa, farta, com muitas coisas para eles comerem. Eles começam a comer tudo. Até que uma mulher com um Raticate aparece e diz que ficou feliz deles estarem bem e que eles podem comer tudo ali, que é para eles. E aí, o James observa a moça e fala, eu já te vi em algum lugar. E aí a Jessie grita, é a Cassidy, né? E aí nós temos todo aquele flashback da época da Cassidy e do Butch, que eles eram da equipe Rocket, faziam todos os lemas lá e etc. E aí a Jessie pergunta o que ela tá fazendo ali, né? E a Cassidy explica que ela não é mais da equipe Rocket. Pois é, ela abandonou. E ela diz que a equipe Rocket não é tudo na vida. Então não tem por que ficar
presa àquilo. Ela decidiu que era melhor ir embora, porque apesar dela estar numa classe mais elevada que a própria Jessie e o James, ela tinha muitos afazeres, eram muitas missões, eram muitas palestras, era muita conversa, muita pressão e muitas desculpas. Era algo que drenava demais a vida dela e ela não queria mais isso pra ela. Então ela decidiu abrir um café junto com o Ratchet e ficou por lá e ganha vida hoje assim. E, bom, a Jessie não quis ficar por baixo da Cassidy, porque a gente sabe que a Cassidy por um bom tempo foi uma rival pra Jessie. E aí ela fala, olha, a gente vai até aceitar a sua comida, mas a gente vai te compensar trabalhando aqui pra te ajudar. E aí a Cassidy disse, faça o que você quiser. E aí eles ficam por um bom tempo lá. Só que é bem legal, porque, tipo assim, eles estavam atrás do Pelipper, então o Pelipper já deve ter ido embora, ido, voltado. E aí eles estão lá fora, depois de vários dias que eles ficaram por ali, e percebem que, bom, eles foram pra lá por conta do Pelipper, então eles precisam voltar a seguir o Pelipper. E nesse momento o James tem uma recusa de querer ir embora. Então a Jessie fala, James, eu percebi que você gostou de ficar aqui. Inclusive a Cassidy faz como hobby bichinhos de madeira, pokémons de madeira. E aí ela e o James em uma noite acabaram fazendo uma tampinha de madeira, né? Tipo uma tampinha de garrafa, a gente sabe que o James coleciona tampinhas. E aí a Jessie falou, tudo bem, pode ficar aqui. Eu sei que você tá feliz aqui, pode ficar. E ela foi embora correndo, chorando, com o Meow e com o Buffett. O James ficou. Bom, em seguida, a Jessie começa a passar por alguns perrengues ali no caminho. Ela está morta de fome, de novo, até encontrar uma espécie de panificadora. E nesse momento ela entra lá e ela dá de cara com um cara. Pois é, dá de cara com um cara. Ele é nada mais, nada menos que o Butch. Ela meio que não se lembra dele, mas ele lembra dela. E ela fala o nome dele errado, ele corrige ela, dizendo que ela está completamente errada. E ao mesmo tempo também tinha um Meow fêmea ali. E parecia muito a Meowse, mas não é. É só uma sósia da Meowse, o que faz com que o Meow tenha uns flashbacks da Meowse. E aí a Jessie começa a comer, porque o Butch oferece uns pães pra ela e tal, ela come. E na hora que ele ia explicar o que aconteceu com ele, né? Ela explica que ela já sabe de tudo, que ela já entendeu que ele não tá mais na equipe Rocket, que não aguentava mais, porque ela tava com a Cassidy há uns dias atrás, e ela sabe de tudo que aconteceu. E aí ele não gosta muito, porque ele queria ter explicado, mas ele ficou impressionado que eles acabaram, né, encontrando antes a Cassidy. E aí, novamente, depois de um bom tempo, a Jessie diz que vai ficar ali pra compensar a comida que o Butch deu pra eles, né? E aí o Meow acaba se apegando muito ao lugar. Principalmente por conta da sósia da Meowse, porque eles acabaram ficando muito próximos. O Meow faz serenatas pra ela. É bem legal, bem bonitinho mesmo. Só que aí a Jessie percebe que o Meow quer ficar e ela vai embora, porque ela lembra que o motivo inicial de toda essa jornada foi ir atrás do Pelipper. Então, fique aí, Meow, eu vou embora. Então ela e o Buffett acabam saindo de novo. Só que é muito legal esse momento, porque o Meow havia projetado, aparentemente, um novo balão pra Jessie, pro Buffett, né? Que era um balão do próprio Buffett. E aí ele meio que joga, assim, pra Jessie enquanto ela tava correndo e se transforma num mega balão, assim. E aí, novamente, o Buffett agora e Jessie estão atrás do Pelipper, no balão, o Buffett. E aí, novamente, o Swablu aparece. E a Jessie tenta pegar ele com a rede, mas ele acaba furando. Ela fica muito nervosa com o Pokémon. E aí ela se choca de novo com o Pelipper. E eles acabam decolando de novo ali. Agora, voltamos pro comecinho do episódio de fato. Por quê? Porque agora nós temos a Jessie e o Buffett naquelas condições do comecinho do episódio. Com eles andando no meio do deserto. Aparentemente, o balão levou eles, né, até lá. E ela tentando entender como eles caíram ali, né? O que será que a gente fez de errado que deixou a gente aqui nesse lugar abandonado no meio desse deserto. E aí ela já estava perdendo as esperanças de alguma coisa acontecer,
até que ela cai no chão e desmaia junto com a Boba Fett. Nesse momento ela começa a ver que alguém tá chamando ela. Ela acredita que é o Meow e o James, ela até imagina que é eles dois, mas na verdade só era um Sandshuru que tava batendo na cara dela sem parar e ela achou que era o Meow e o James. E aí ela fica nervosa com toda a situação, ela tá desesperada e um Trapinch começa a puxar ela como uma areia movediça assim. E ela começa a ficar desesperada, começa a pedir ajuda, ela não sabe o que fazer. E aí ela reencontra o Meow e o James. Pois é. Bom, basicamente o James explica o contexto deles terem aparecido de novo. A Cassidy meio que expulsou o James de lá, porque o Morpico começou a comer tudo da padaria dela, né, da cafeteria dela, então não tinha como eles ficarem lá. Já o Meow acabou se decepcionando muito com a sósia da Meowse, porque ela já conhecia um Persian e estava tendo um relacionamento com ele durante a noite, e isso acabou com ele. Então os dois decidiram voltar a perseguir o Pelipper, e provavelmente saberiam que quando encontrassem o Pelipper, talvez encontrariam a Jessie. E nisso, tudo levou até o deserto, aonde eles encontraram a Jessie. Aí a Jessie fica feliz, mas ao mesmo tempo frustrada, porque ela está sendo engolida ali pela areia e ela pede ajuda. E aí o Pelipper também tá por ali. Ela pede ajuda dele, o Meow e o James acabam caindo na areia também. Eles suplicam pela ajuda do Pelipper, mas o Pelipper não quer dar a máquina do Gotcha pra poder ajudar. Só que aí ele decide jogar a máquina do Gotcha em cima do Trapinch. Ele pega todo mundo da equipe Rocket ali com a boca, coloca pro lado de fora e da areia movediça, e todos agora estão salvos. E nesse momento o Pelipper decide ir embora, e agora eles estão ali no meio do deserto. O que será que eles vão fazer? Opa, o Pikachu do Ash aparece de novo. Ash e Go estão ali aproveitando o deserto, inclusive com aqueles óculos, né, que eles já usaram lá no passado, inclusive naquela época do episódio do Flygon. E eles estão ali aproveitando, provavelmente fazendo alguma pesquisa, e encontram com a equipe Rocket. E aí a equipe Rocket meio que desafia o Ash e o Go, mas o Ash só manda o Pikachu usar o choque do trovão em cima deles, e o choque do trovão vai com tudo, e a Jessie estava esperando muito por aquilo, porque ela queria ser de fato atingida pelo choque do trovão, porque, enfim, era o que ela estava mais acostumada, familiarizada, e depois de tanto perrengue, eu acho que o que ela realmente queria era só uma situação familiar, como o choque do trovão do Pikachu, que acabou mandando eles decolando na velocidade da luz. Ah, vale lembrar que antes disso, ela pediu pro Ash perguntar o que eles estavam fazendo ali, só pra ela poder poder dar o lema, né, da equipe Rocket antes de mais nada. E aí o episódio termina com vamos dizer assim, com a fala do Pelipper sobre o Gotcha, né? Às vezes você tem sorte, às vezes você não tem. Mas você nunca vai poder saber se você realmente tem sorte ou não. Eu acho que fica a mensagem do tipo, você precisa tentar. E é isso aí. Bom, eu achei o episódio muito bom, pessoal. Nossa, assim, de todos os episódios da equipe Rocket... Assim, já tivemos um episódio da equipe Rocket lá atrás que foi muito bom também. Mas esse aqui foi fenomenal. A equipe Rocket já estava um pouco ausente. Eu acho que trazer esse service para a equipe Rocket foi muito bom, com a Cassidy e o Butch. Eu achei isso sensacional. E para mim, a última coisa que eles precisam fazer agora em jornadas com a Jessie e o James seriam resgatar o Arbok e o Weezing. Porque eu acho que daria todo um negócio diferente pro anime, sabe? Mas deixa esse assunto do Arbok e o Weezing para um outro dia. Esse episódio foi extraordinário. Assim, o roteiro, ele foi tão perspicaz em tudo, e ele deu tantas situações em 20 minutos de episódio, que eu fico de cara. Aconteceu muitas coisas com eles durante 20 minutos de episódio. Então, eles estavam trabalhando numa fábrica, o que foi bem legal, porque querendo ou não, uma referência ao próprio trabalho lá no Japão, a mão de obra, né, que nós temos no Japão, porque a gente sabe que o Japão é muito conhecido pelas suas fábricas, e como é uma coisa que você tem que ficar fazendo o tempo todo, muitas pessoas fazendo a mesma coisa, para fazer muitas mercadorias, né, então assim, é uma coisa legal de ter sido retratada ali, e enfim...
E aí teve batalha com o Ash, teve lance com o Gotcha, teve todo esse diálogo, toda essa interação com o Pelipper. Depois teve o lance com o Wailord, com o Chatot. Depois tivemos um lance com uma Mamoswine no meio da neve. Reencontramos Cassidy, reencontramos Butch, tivemos uma referência a Meowse. Foram muitas coisas que aconteceram nesse episódio. Esse episódio foi assim, eu tiro o chapéu, porque eles conseguiram ainda dar uma continuidade para a história de Cassidy e Butch, e por isso que agora a gente não via mais eles há um bom tempo, porque eles desistiram da equipe Rocket. E isso foi o mais, assim, interessante aqui, porque eu acredito que não seriam personagens que seriam utilizados talvez nunca mais no anime Pokémon. Talvez eles até reutilizem no futuro, se eles decidirem voltar com a equipe Rocket, mas no momento acredito que não era a intenção deles de trazer esses personagens de volta para o anime. E, gente, que espetacular trazer esses personagens de volta e dar um fim que, assim, foi aceitável. Pra mim foi ótimo. Eu não quero mais, nem tudo é sobre a equipe Rocket. E tá tudo certo, tá tudo ok. Fantástico. Foi muito, muito bom rever esses dois e saber a conclusão dessa história. É bem legal também porque o roteiro, na verdade, não diria nem tanto o roteiro, apesar que o roteiro, de fato, está familiarizado bastante com esses personagens, já que é o Choji Unemura que está trabalhando no roteiro desse episódio, e ele está desde a saga clássica, mas, se eu não me engano, ele começou a trabalhar com o roteiro do anime Pokémon um pouco mais à frente, acho que uns 12, 13 episódios depois da primeira aparição de Cassidy e Butch. Também tivemos o storyboard aqui e o diretor assistente com o Yuji Asada. E esse é bem legal porque ele também fez alguns episódios já da Cassidy e do Butch lá atrás. Então, assim, foi bem legal a forma que ele tentou caracterizar os personagens aqui, até mesmo com os flashbacks. Então, assim, essa equipe para esse episódio não poderia ter sido outra, né? Uma equipe de um pessoal lá da época clássica, escrevendo e trabalhando com todo o episódio da forma mais familiar possível. Então isso também foi muito, muito bom. Me pergunto se todas essas situações que a Jessie e o James passaram nesse episódio, se eles não foram pulando de região para região, porque há alguns momentos que parece que eles estão em Alola e depois eles saltam para Kalos por conta do lance do Mamoswine, que tem uma situação muito parecida nos jogos. Depois acaba indo para aquele deserto, que parece ser aquele mesmo deserto onde o Gol foi com o Ash para conseguir ir lá resolver a situação do Flygon. Lembrando que eles usaram, né, também aquelas montarias para sair esquiando junto com o Dragonite. Então, me pergunto se cada situação não passou em uma região específica, porque o anime não direciona, mas ainda assim a atmosfera ali, né, o background parece muito com outras regiões. Mas uma coisa que mais me chamou a atenção foram que eles tiveram o tato de trazer temas musicais da equipe Rocket. Tanto o Ballad Meow, que é um tema que, inclusive, se eu não me engano, foi um dos encerramentos do anime Pokémon, ou foi a musiquinha que ele havia feito em algum dos episódios na era clássica, aquela musiquinha bem fofinha. E também o tema da própria equipe Rocket, que é uma música deles, que foi bem legal também de rever aqui. Então, assim, tudo no anime, todas as coisas que eles decidiram fazer, eu particularmente gostei. Você percebe que houve um carinho, um tato especial com esse episódio. E nesses momentos eu me pergunto se a equipe não tem vontade de voltar ainda mais com as origens, trabalhar um pouco mais com a origem do anime Pokémon, sabe? Porque é um momento que existe uma magia muito grande ali. Quando você assiste a primeira temporada de Pokémon, muitas coisas são mágicas. Elas podem não se encaixar, podem não fazer muito sentido, mas elas têm uma atmosfera muito forte, é muito legal. E esse episódio nos revela isso. Então, assim, por isso que eu quis me dedicar bastante a falar sobre essas situações que acontecem aqui. Porque, de fato, resgata muito da essência. E o que eu mais fiquei feliz, de fato, foi essa conclusão com Cassidy e Butch, porque, por mais que eles não tenham sido o foco, de fato, do episódio, e sim o Pelipper,
o que acontece ali, que remete aos dois, é muito bacana. Quem sabe eles aparecendo de novo em jornadas em alguma situação muito aleatória. Ainda assim, é legal a mensagem que fica também. A equipe Rocket não é tudo. Me pergunto se não tem alguma mensagem extra nisso tudo. De qualquer forma, a gente sabe que Jesse e James amam muito a equipe Rocket, mesmo passando por tudo o que eles passam. Enfim, Camaleão ficando por aqui. Um forte abraço. A gente se vê logo logo. Fui.